Vamos meditar sobre propósitos, sobre a nossa responsabilidade em construir o nosso legado e a nossa contribuição para o mundo, usando os nossos dons, os nossos talentos, as condições que a gente tem aqui nessa linda e por vezes desafiadora jornada da vida. Eu sou a Priscila Benites, professora de yoga, astróloga, terapeuta, e essa é mais uma meditação astrológica, uma contribuição que eu venho fazer aqui para todos vocês que gostam de astrologia, que gostam de yoga, que gostam de autoconhecimento, de cura emocional, que querem saber mais sobre como viver o seu propósito. E essa meditação especificamente de hoje, né, ela tem esse tema, é o tema que as energias da semana trazem aqui pra gente, uma lua cheia em Capricórnio. E antes de começar até, eu gostaria de falar uma coisa importante. Todas as semanas eu trago essas meditações aqui, mas elas são atemporais, né? Eu falo das energias da semana, mas eu falo de temas que a gente está trabalhando o tempo todo. E o que acontece é que quando a gente tem uma lua cheia em Capricórnio, como é o caso de hoje, por exemplo, a gente tem uma intensidade maior dessa energia capricorniana, que a gente vai precisar buscar lá no nosso mapa para entender melhor que área da nossa vida está relacionada a essa energia, né? Porque a gente tem as casas astrológicas, e aí sim, a gente sempre vai ter pelo menos uma casa astrológica em cada signo. E aí, quando eu trago essa meditação, a gente está falando ali desse tema específico, que é a energia da semana. Mas eu gosto de enfatizar qual é o tema disso, gosto até de colocar lá no título qual é o tema que vai ser trabalhado na meditação, porque na verdade, sempre que você quiser meditar sobre aquele tema, você pode voltar aqui nessa meditação. E o ideal, inclusive, seria que vocês pegassem essa meditação e fizessem todos os dias. Você não precisa ouvir o vídeo todos os dias inteiro, né? Talvez, se você tiver tempo, é ótimo também. Mas se não, venha pelo menos na meditação e repete essa meditação todos os dias durante a semana. Porque o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai estar aprofundando o seu autoconhecimento nesse tema específico da sua vida em um momento que é super especial para isso, porque essa energia está ativa, né? Mas mesmo em outros momentos da sua vida, né? Que não esteja uma lua cheia em Capricórnio, você continua tendo Capricórnio no seu mapa. Ele continua sendo trabalhado lá no seu mapa. E se você sentir que estou trabalhando novamente esse tema do propósito, você pode voltar aqui nessa meditação e fazer ela de novo. Então, essa é a dica que eu quero deixar aqui, porque aí se você olhar ali, tem uma playlist já com várias meditações em vários temas diferentes que é um acervo que vocês podem acessar sempre que vocês quiserem uma meditação guiada sobre algum tema. Fica aí esse acervo disponível para vocês, né? Então, isso era o que eu queria pontuar aqui antes da gente começar, né? Então, indo para as energias da semana, nós temos uma lua cheia em Capricórnio, a segunda lua cheia do ano. A gente teve mais uma já no mês passado, bem no comecinho de Capricórnio. Essa tá no grau 29 e 8 minutos do signo de Capricórnio, né? Então, é como se a gente tivesse passado por todo esse processo ali dentro desse arquétipo. É um convite muito claro realmente para a gente observar ali o quanto a gente amadureceu nessa jornada, especialmente nesse mês, nessa área da vida onde a gente tem Capricórnio, nessas características que estão relacionadas a esse arquétipo, né? E o que é esse arquétipo de Capricórnio? O arquétipo de Capricórnio é o arquétipo da construção, da responsabilidade, do propósito, do legado. O que é que você faz a partir da sua disciplina, da sua determinação, do seu comprometimento, né? Você tem responsabilidade com as coisas da sua vida? A área do seu mapa astral, onde você tem o signo de Capricórnio, vai mostrar qual é a área que você tem um potencial de aprender essa disciplina, essa responsabilidade, todas essas coisas, essas características capricornianas, né? Então você pode olhar lá, porque essa área que está sendo ativada nesse momento, né? Desde já do mês passado, porque a gente já teve uma lua em Capricórnio. Capricórnio está relacionado a Saturno, né? É regido por Saturno, que é o regente desse ano especificamente. Então a gente está tendo um ano de um convite realmente assim para a gente trabalhar essa energia da responsabilidade, da determinação, da disciplina para construir algo que contribua. Esse é o grande ensinamento dessa energia capricorniana. E com a lua cheia, a gente tem sempre um período do mês, né, onde é o período da lunação especificamente, né, que é esse ciclo lunar que começa lá na lua nova, em que a gente é convidado a
olhar para os resultados. Então, a gente começou a alunação canceriana com a Lua e o Sol se encontrando no signo de Câncer. E aí a Lua continua o seu movimento, né? Depois ela cresceu ali no signo de Libra. E agora ela está cheia aqui no signo de Capricórnio. Então, quando ela começou o seu ciclo em Câncer, a gente teve ali um chamado a voltar para dentro, a começar a olhar para as nossas raízes, porque esse é o tema de Câncer, é onde o Sol está durante todo esse ciclo. Então, é olhar para as nossas raízes, para o nosso passado, para as nossas emoções, para o nosso inconsciente, porque Câncer é esse arquétipo que traz a energia lunar, que significa isso. Por isso, inclusive, como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, essa alunação é tão importante, porque o signo de Câncer é o próprio signo regido pela Lua, é o próprio arquétipo lunar, né? Então ele fala da nossa nutrição, da nossa relação com o feminino, que é essa energia de nutrição, tem consequências em relação à relação com a nossa mãe, ou até mesmo com o nosso pai também, depende da função que o nosso pai desempenhou ali na nossa vida. Mas toda essa percepção que a gente tem sobre as nossas necessidades emocionais, e se a gente se sente ou não nutrido, tudo isso está relacionado ao nosso signo de Câncer. Quando a gente interpreta o nosso mapa, a gente pode entender até mesmo as nossas carências a partir do entendimento dessa energia. E aí, quando a Lua continua o movimento no céu, ela vai mostrando pra gente o passo a passo pra gente trabalhar essa energia canceriana. Então, depois na crescente, a gente teve o signo de Libra, né? Chamando ali a gente para poder se posicionar mesmo e agir para criar harmonias nas nossas relações. E agora, com a Lua cheia em Capricórnio, é um chamado para a gente olhar como é que a gente está lidando com a nossa responsabilidade de construir a vida que a gente quer, de construir o nosso propósito, né, de construir o nosso legado a partir daquilo que a gente tem disponível, tá? Isso é propósito, esse é um ponto importante, né? A gente pensa que propósito é só escolher uma carreira que você ama. É muito mais do que isso. Propósito é agir. O tempo inteiro a gente está vivendo o nosso propósito. As pessoas pensam, mas eu não sei qual é o meu propósito. Na verdade, você está vivendo o seu propósito. Talvez você não tenha consciência sobre ele ainda. E o seu propósito é a própria jornada da vida. Só que, quando a gente está muito distante da nossa essência, do nosso Sol, que é o principal planeta indicador da nossa missão de vida, do nosso propósito, né? Significa o quê? Que a gente está... Talvez a gente não esteja fazendo aquelas coisas que são realmente alinhadas com a nossa essência, com os nossos desejos mais viscerais, mais conectados assim com o que a gente veio aqui contribuir. Entendeu? Esses desejos e essas contribuições, esses talentos que a gente traz, que são em grande parte mostrados pelo Sol, mas por outros aspectos também do nosso mapa, por que eles são tão importantes? Porque eles nos ajudam a avançar na nossa jornada de cura. Muitas vezes tudo que a gente precisa para curar uma grande ferida que a gente tem na vida é atender aquele chamado, aquela coisa que pulsa no nosso coração, que sabe que a gente sente, tipo, nossa, como eu gostaria de fazer isso, como eu quero fazer isso. Por isso que as pessoas acabam muitas vezes associando o propósito a fazer o que se ama, né? Esse é um lugar onde a gente quer chegar. Eu estou fazendo o que eu sinto que eu vim aqui nessa vida para fazer. Só que a gente precisa entender que viver o nosso propósito é já começar a amar o que a gente faz antes que a gente esteja sendo capaz de fazer o que a gente ama, entende? Então é você aprender, no fim das contas, a amar. Porque o nosso propósito em nível espiritual é amar, né? Agir como uma expressão de amor, Swadharma, agir como uma expressão de amor dentro das condições que a gente tem, para que a gente, a partir dessas nossas ações, a gente seja uma expressão de amor a Deus, e Deus se manifesta em todas as coisas. Então, muitas vezes o nosso grande aprendizado, né, nem sempre a gente vai ter o privilégio, dependendo do nosso karma, de chegar aqui na vida já sabendo o que a gente veio fazer e ter a oportunidade já de fazer desde pequenininho, como acontece com algumas pessoas, né? Muitas vezes a gente vai ter que percorrer muitos caminhos e se desviar desses caminhos e sofrer um pouquinho ali nessa jornada, né? Depende do nosso karma. Até a gente encontrar aquela coisa que realmente falar, agora eu tô no meu lugar. Agora eu encontrei o que eu estava buscando. E o grande segredo para a gente chegar mais rápido nesse lugar, se é que a gente pode realmente considerar essa possibilidade, né? Porque no fim das contas a gente está onde a gente precisa estar.
Só que a gente poderia pensar mais em, para eu não ter esse sofrimento de achar que está no lugar errado, é a gente começar a buscar os aprendizados que a gente tem em cada etapa dessa jornada. No fim das contas, esse é o grande propósito. E essa alunação, né, essa lua cheia em Capricórnio, ela traz pra gente um chamado pra gente olhar muito disso, porque o que é que você está construindo nesse momento? O que é que você tem feito nesse momento? Essas coisas, quais são os resultados, né? Porque Lua Cheia fala muito de resultado. E às vezes a gente olha para os resultados que a gente tem na vida e a gente pensa assim, eu não estou conseguindo fazer nada, não estou conseguindo realizar nada. Mas será que você está colocando disciplina, determinação, trabalho ali? Capricórnio é isso. Capricórnio é o signo do trabalho, o arquétipo do trabalho duro ali. Eu me dedico, eu faço, eu me responsabilizo. E muitas vezes a gente fica a gente quer ficar numa zona de conforto, ainda mais em tempos de internet, né? É até uma coisa interessante que eu estava pensando outro dia, que eu vira e mexe, eu vejo as pessoas reclamando, tanto pessoas que eu conheço, como vejo pessoas na internet reclamando disso. Porque é uma escravidão eu ter que ficar fazendo conteúdo, porque não sei o quê. Mas por que é escravidão? Se você trabalha com algo que demanda de você fazer o marketing na internet, porque hoje em dia o marketing das coisas é feito pela internet, em sua grande maioria, aquilo faz parte do seu trabalho, entende? Então, se você é um empreendedor, é uma empreendedora, você precisa divulgar o seu trabalho, a menos que você já seja muito rico, tenha dinheiro suficiente para pagar, né? Não precisa nem ser rico, mas se você tem dinheiro suficiente, capital para você pagar uma equipe que produza o conteúdo para você e faça esse marketing para você, se você é um pequeno empreendedor como eu, por exemplo, você vai ter que dar a cara a tapa aqui, gastar o seu tempo se dedicando para gravar um vídeo aqui para o YouTube, gravar um vídeo lá para o Instagram, fazer os seus stories, fazer as coisas. Isso faz parte do trabalho, né? Nem sempre a gente está com vontade de aparecer aqui na câmera. Eu sou assim também. Isso é uma coisa... Eu não sou a pessoa das redes sociais, né? Antes de eu começar a empreender, eu mal usava redes sociais. Eu só fui fazer, de fato, começar a usar com muita dureza, muita batalha, né? Muita briga interna, a partir do momento que eu comecei, né, que eu me tornei uma pessoa autônoma, né? Eu já fui uma CLT um dia na minha vida, né? E quando eu fiz minha transição de carreira, eu tive que começar a aprender a desenvolver essa habilidade. Eu morria de medo de julgamento, morria de vergonha de aparecer aqui, né? Eu sempre dei aula e falei em público e tudo, mas em outro contexto, num contexto ao vivo. Vir na internet, para mim, foi uma longa jornada, né? Que para eu conseguir postar o meu primeiro vídeo, eu levei 4 anos, para vocês terem uma ideia. Porque quando eu criei o meu Instagram, eu não postava nenhuma foto minha. De tão travada que eu era nessa coisa de me expor nas redes sociais. Só que o meu propósito era mais importante. É mais importante, né? Sempre foi mais importante. E eu sabia que para o meu propósito, para eu me tornar, né, uma terapeuta, para eu me tornar professora de yoga, eu estava fazendo essa transição de carreira há, sei lá, nem lembro mais quantos anos atrás. Acho que eu comecei esse processo há mais ou menos 8, 9 anos atrás. E aí foi mais ou menos uns 4 anos para eu postar esse primeiro vídeo, né? E eu sabia que isso era necessário, porque eu sempre quis trazer o conhecimento aqui para a internet, compartilhar as coisas que eu aprendi aqui. E isso foi algo que eu precisei me desenvolver, né? Eu precisei superar uma trava minha, um bloqueio meu, os meus medos de julgamento, que na verdade era o meu próprio julgamento sobre mim mesmo, né? Os meus julgamentos internos, que eu tive que lidar com eles, os meus fantasmas, para poder fazer isso, porque isso faz parte do trabalho. Não é uma escravidão. Porque aí as pessoas, mas eu vou trabalhar numa empresa como CLT, eu sou um escravo. Mas tudo você é escravo agora? Entende? Você vai trabalhar na CLT, você é o escravo do patrão. Aí você vai ser um empreendedor, aí você acha que você está sendo escravo da internet porque você tem que fazer um conteúdo para divulgar o seu trabalho. O que você quer fazer então na vida? Entendeu? Se você nasceu em berço de ouro, nasceu rico, aí beleza, você tem essa opção de não fazer nada, né? Mas se não for o caso como eu, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que aprender, vai ter que enfrentar os seus medos, né? E a visão aqui filosófica é justamente essa. Se você não nasceu rico, no berço de ouro, já herdeiro, com a possibilidade de escolher ou não aparecer na internet, esse vai ser um aprendizado que você vai ter que ter.
né? Como é o meu caso, eu tive que aprender. E aí, até interessante isso, né? Porque eu olho no meu mapa astral, eu vejo, ó, meu mapa astral é recheado de coisa, é um enorme potencial de comunicação, de coisas relacionadas à tecnologia, né? De comunicação nessa relação com a tecnologia em grande escala, né? E esse potencial estava lá, né? Tava lá bloqueado, por quê? Porque eu tinha os meus julgamentos. Então, isso é uma grande coisa sobre o propósito. Isso me mostrava o quê? Eu sentia esse desejo de comunicar, mas por outro lado eu tinha medo de fazer isso. E aí eu tive que trabalhar isso internamente para eu criar coragem de vir aqui e falar isso que eu tô falando para você hoje. Entende? Só que, se a gente fica nessa visão infantil, porque isso é uma visão infantil, de que é escravidão, você ter que fazer conteúdo para a internet, de que é escravidão, você ter que trabalhar para não sei o quê, o que você vai construir na sua vida? Se você não quer construir nada, não quer fazer esforço para nada, aí você vai ter os resultados proporcionais àquilo. Agora, se você quer construir um legado, se você quer compartilhar o seu conhecimento, imagina quantas coisas maravilhosas talvez você tenha para compartilhar, você vai ter que fazer um esforço e construir autorresponsabilidade, assumir a sua responsabilidade com o seu propósito. Esse é o grande chamado aqui dessa nossa lua cheia. Então é você olhar como é que você está lidando com a sua responsabilidade. Eu estava falando dessa coisa da comunicação, né? Eu tenho Capricórnio na casa 3, que é a casa da comunicação. Olha só que interessante, né? E aí tenho na casa 4 também, que é a casa do feminino, da família, né? Que eu tenho também um grande propósito em trabalhar as minhas questões, né, familiares, essa relação familiar, essa relação com o feminino, coisas da minha ancestralidade. Então você percebe como o nosso mapa mostra isso maravilhosamente bem, né? Quando eu comecei esse processo foi muito intuitivo, mas depois, quando eu comecei a estudar astrologia, comecei a estudar minha casa 3, falei, caraca, agora eu entendi por que eu tinha tanta necessidade, tanto desejo de comunicar, né? E por que era tão travada nisso, tinha tanto medo de fazer, né? Porque eram essa contradição ali, né? Um grande potencial, mas bloqueado ali por um karma. Que eu tinha que fazer o quê? Justamente desbloquear e encarar com coragem para curar, né? É ali que estava a minha cura, quando eu tinha que enfrentar esse medo. E assim eu comecei a curar os meus karmas relacionados àqueles assuntos. Entende? Então, quando a gente tem a lua cheia em Capricórnio, o que acontece? A lua, ela vai plasmando, ela é essa energia, essa vibração que dá forma para as coisas, né? E a lua em Capricórnio, ela vai trazer muita evidência sobre essas coisas, o que você está materializando na sua vida. E aí, nesse momento, com a lua ali, materializando toda essa energia, né, do signo de Capricórnio, e o sol lá em Câncer, mostrando, né, colocando luz sobre a sua história, sobre o seu passado, você tem uma grande oportunidade de ver o que está na raiz dessas coisas que você está manifestando. Porque aí esse é um ponto, né? Talvez você olhe para o que você está construindo na sua vida e esteja tudo maravilhoso, e se sinta muito orgulhoso, orgulhosa do que você está construindo. Talvez você olhe e fale, não é aqui que eu quero estar. Eu quero ir além. Aí você pode aproveitar esse momento para investigar esse seu emocional, como é que você está se sentindo nesse período, quais são as memórias que estão vindo na sua mente nesse momento, né? Eu, quando começou essa alunação, eu comecei a ter várias memórias de coisas muito antigas que aconteceram na minha vida. E aí eu comecei a ver as coisas que eu precisava trabalhar e limpar ao longo dessa alunação. Então é isso que você tem que buscar, né? E aí e essas energias, né, elas estão tão evidentes porque a gente tem, né, Saturno, que é o regente de Capricórnio, que está em Peixes e está retrógrado, o planeta retrógrado mostra pra gente, né, um momento realmente de revisão daquela energia, e Peixes é o arquétipo do inconsciente, né, fala dos nossos sonhos, que podem virar ilusões, né, então o que você está trabalhando aí? Você está colocando energia nos seus sonhos ou nas ilusões? Você está olhando para as coisas, né, com o pé no chão, ou você está nessa ideia dessa infantilidade, isso aqui é escravidão, eu não vou ficar postando coisa na internet. Tudo bem, se você não precisa, você pode ter essa escolha, né? Mas aí é aquela coisa, eu preciso disso, isso faz parte do meu trabalho, então vamos tratar isso como trabalho, né? Eu só comecei a conseguir fazer isso aqui quando eu olhei e falei assim, não, eu preciso deixar de ser infantil e achar que eu vou postar quando eu tô com vontade. Não,
eu tenho que me comprometer com isso, porque isso faz parte do meu trabalho, entendeu? Se eu trabalhasse para alguém, quando eu trabalhava em empresa, eu não tinha a opção de não ir trabalhar. Todos os dias eu tinha que cumprir um horário, né? Tinha que chegar lá no trabalho na hora certa, tinha que ficar até a hora certa. Hoje, eu sou empreendedora, mas eu também tenho o meu horário de trabalho. Eu também tenho o meu cronograma. Então, eu sei que toda semana eu tenho que gravar um vídeo aqui. Eu tenho que gravar conteúdo lá pro Instagram. Eu tenho que conversar com os meus clientes, com os meus alunos. Eu tenho que preparar aulas. Eu tenho que estudar para poder atender as pessoas, para poder gravar um vídeo. Entende? Então, é isso. Aí você olhar, né? Seria uma ilusão eu ficar achando que as coisas caem do céu, né? Eu tenho um sonho, mas eu ficar iludida com a ideia de que esse sonho vai acontecer se eu não fizer nada. Porque Capricórnio pede justamente isso, pede disciplina, energia sua, é a sua ação, é o seu comprometimento, é você que faz. Essa é a energia de Saturno que se materializa, né, que se expressa ali nesse arquétipo de Capricórnio. Então, é um momento da gente olhar, né, aceitar as condições que a gente tem, aprender com elas e melhorar, fazer algo para tornar isso melhor. Entende? Ai, peraí, que a minha bateria tá acabando e eu tô tentando... Pronto. Vamos ver se eu consigo gravar mais um pedacinho. E aí, como é que a gente faz esse processo? Usando o nosso Marte. Marte é a energia da ação, da coragem, do impulso. É esse desejo que a gente tem que nos movimenta, né? E que nos ajuda a correr atrás daquilo que nos motiva, atrás daquele propósito que a gente tem. Então, Marte acabou de entrar no signo de Gêmeos, é o signo que fala, né, Gêmeos é o arquétipo da busca de conhecimento, das interações, e ele acabou também de passar por Urano, que está em Touro. Urano tá ali em Touro, quebrando todos os nossos padrões. Então, Marte passou por ali, ativando esse Urano, para a gente quebrar esses padrões. Como é que a gente vai quebrar esses padrões? Agindo, olhando as coisas sobre uma nova perspectiva. Esse é um grande aprendizado do signo de Gêmeos, a capacidade de olhar todos os ângulos de uma questão, de ser flexível para as possibilidades, para experimentar coisas diferentes. Então, o que você pode experimentar diferente? Olha onde está Gêmeos no seu mapa. Marte está ali ativando. Como que você pode aprender a criar essa flexibilidade? Ali tem essa possibilidade para você. E isso se torna ainda mais importante porque a gente tem também o Nodo Norte em Áries, que é o signo regido por esse Marte. Nodo Norte fala do nosso propósito. É um ponto lunar que mostra pra gente para onde a gente tem que se direcionar para a gente viver o nosso propósito. E o Nodo Norte coletivo nesse momento está em Áries, chamando a gente para quê? Para a gente se aproximar da nossa autonomia, da nossa capacidade de realizar, de agir, de ir para as experiências. Então, é o momento da gente agir em favor da nossa autonomia, da nossa autenticidade. Eu quero ser eu. Áries é o arquétipo do indivíduo, é o primeiro signo do zodíaco. Esse sou eu, né? Esse sou eu como indivíduo. Eu estou aqui, eu me coloco, eu me posiciono, eu me apresento, eu realizo, eu inicio, eu abro caminhos. Tudo isso alinhado com a minha própria essência. E é isso que ajuda, inclusive, a gente a trabalhar o quê? A nossa mentalidade, a nossa capacidade de raciocínio, que é a nossa energia mercuriana, que nesse momento está em Leão, que é o signo que representa a nossa capacidade de expressão autêntica. Então, se você trabalha essas energias, né, você vê como a astrologia vai nos dando esse passo a passo desse processo todo, de como a gente pode... se expressar de uma forma autêntica, porque isso é o nosso propósito, é a gente ser aquilo que é a nossa essência. Leão regido pelo Sol, então é o arquétipo, né, o signo ali que ensina a gente a trabalhar esse nosso brilho solar, que é o nosso propósito, que é aquilo que a gente tem mais vontade de expressar, né? Então, quando eu trabalho isso, quando eu olho sobre novas perspectivas, eu ajo e eu direciono as minhas ações para aquele lugar onde pulsa o meu coração, onde o meu coração vai apontando, é ali que meu coração vibra, né, com alegria. Aí eu começo a direcionar a minha mente e a moldar a minha mente para se tornar, né, já no nível mental, aquilo que eu quero ser no nível material. E aí, quanto mais eu ajo, quanto mais eu faço, mais eu crio conexões neurais dentro daqueles novos hábitos, dessa nova visão de mundo, mais eu consigo ser quem eu nasci para ser, né? E
esse Mercúrio, né, ele está fazendo 2 aspectos chamados de quincúncios, né, com a Lua, que está ali em Capricórnio, e também com o Netuno, que está lá em Peixes. Então, é literalmente, né, um arrematamento, assim, é como se fosse a prova real de tudo isso que eu falei aqui para vocês, né, mostrando assim, é aqui que a gente precisa chegar, nessa autenticidade leonina, porque daqui a pouco todos os planetas pessoais vão chegar no signo de Leão. Então, a primeira coisa que está sendo preparada lá é a nossa mentalidade, nossa parte mais racional de interações, de escolhas e de nessa interação com o externo que vai formando a nossa mentalidade. Então, todas essas energias cancerianas que a gente está trabalhando agora, né, que estão ali passando por Câncer, esse Marte em Gêmeos, tudo isso está nos preparando para que a hora que o Sol entrar ali em Leão, que é outra lunação, né, começa outro período assim muito importante, porque o Sol é o regente de Leão, então ali a gente tem um grande potencial, esse é um período do ano que a gente tem um grande potencial de expressar a nossa versão mais autêntica e ser, né, começar a brilhar no nosso palco da vida. Quando a gente alinha todas essas energias, né, a gente aumenta a possibilidade de fazer isso com louvor, né? Fazer isso de uma maneira bem feita, para que a gente possa olhar para a nossa história, para a história que a gente está construindo, para a nossa vida, com orgulho de ser quem a gente é, felizes e satisfeitos por estar sendo quem a gente nasceu para ser, certo? Então, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, vamos fazer a nossa meditação, tirar o nosso oráculo, que vai dar a energia da nossa meditação. Então, você pode se preparar, sentar com a coluna alinhada, fechar os seus olhos e trazendo atenção para o seu corpo, para a sua respiração, se conectando com as suas intenções, com o seu propósito, com o seu desejo de encontrar o seu propósito, caso você não tenha encontrado ainda, caso você não tenha entendido ainda qual é o grande legado que você veio construir no mundo, e todos nós temos, né? Mesmo que a gente olhe para ele e pareça pequeno, na verdade ele é grande porque ele é o nosso legado. Nem todo mundo vai ter uma missão com o coletivo. Algumas pessoas vão ter missão, sei lá, de cuidar de uma pessoa na vida, de cuidar de um filho, de cuidar de uma mãe ou de um pai. Às vezes essa pode ser a missão de uma pessoa em especial, né? Ela vai aprender lições que aquela experiência vai proporcionar para ela. Outras pessoas têm uma missão com o coletivo e talvez vai ter até um trabalho grandioso, né, reconhecido e muito conhecido no mundo, e aquela é a missão dessa pessoa, são as lições que ela precisa aprender com isso, né? Então, não existe propósito menor ou maior, né? Existe o nosso propósito, a nossa missão de vida, os aprendizados que a gente tem que ter na nossa vida, nessa vida. E a importância de entender isso é que é só assim que a gente consegue se sentir plenos e satisfeitos. Não adianta a gente querer fazer coisas que não são para nós. A gente tem que descobrir o que é que nós precisamos aprender, o que é que nós precisamos fazer para aprender essas coisas que precisamos, ficou repetitivo, né? Para aprender essas coisas que precisamos aprender. Então, se conecta aí com o seu propósito, se você já sabe, com a sua intenção de viver o seu propósito, de viver com o propósito de se curar, né? A nossa cura é um grande indicativo de onde está o nosso propósito, porque normalmente onde a gente tem muito sofrimento, onde a gente tem muita dificuldade, existe um grande potencial que desabrocha ali quando a gente se cura, né? Então, toma mais uma inspiração, mentalizando isso, mentalizando esse desejo, essa intenção. Nós vamos cantar o mantra para poder tirar o nosso oráculo. Om Bhurvuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Olha, o deus Brahma, que é o deus da criação. Olha que potência, hein? Deus da criação é o aspecto do divino que também está em nós, né? O impulso criativo. Então, essa carta nos traz um convite a mentalizar aquilo que a gente quer. Porque, sabe um ponto importante, né? Muito se fala em matar os desejos quando se traz uma visão muito religiosa
para a espiritualidade, não é muito dogmática para a espiritualidade, fala-se muito em matar os desejos. E a verdade é que os desejos, eles são setas para o nosso propósito. Se você tem um grande desejo de fazer algo, por mais mundano, né? Vamos usar essa palavra assim, que é uma palavra que normalmente é usada, né? Que aquilo possa parecer, ali existe algo que você precisa aprender. E um dos aspectos do nosso propósito nessa vida é justamente aprender a sublimar os nossos desejos. Às vezes a gente pode ter desejos mundanos de fato, né? Que nos levam à ruína, que nos trazem resultados muito negativos. Mas eles sempre nos trazem ensinamentos. E aí o que a gente precisa? A gente precisa olhar para esses desejos e aprender a discernir o que é pra gente, o que não é, o que nos aproxima daquela felicidade que a gente busca e o que nos afasta. Mas independente de qualquer coisa e das conclusões que a gente chegue em determinado momento de algo não ser bom pra gente, o fato da gente sentir aquele impulso e a gente colocar nossa atenção naquele impulso, naquele desejo que está pulsando dentro da gente, só isso já nos dá muito autoconhecimento. Então, a primeira coisa que você precisa observar para você viver com propósito, para você se curar, porque esse é um ponto importante também de lembrar, todos os seus sonhos, os seus desejos e o seu propósito como um todo é o que vai curar você dos seus karmas, é o que vai limpar os seus karmas. Então, olhar para esses desejos que você tem vai te trazer respostas que você busca. Algumas dessas coisas você pode chegar à conclusão de que não deve realizar, né? Porque vão te afastar da sua essência, vão te afastar de Deus, vão te afastar da plenitude, da dignidade. Mas a partir do momento que você olha para esses desejos, mesmo para aqueles que pareçam mais cabeludos, mais egoístas, você está olhando para algo que está dentro de você, para uma vibração, para uma energia que está dentro de você, pedindo para ser vista e te trazendo informações que você precisa para aprender alguma coisa. Então, o meu convite hoje é para você se conectar. O meu convite não, né? O convite da sua própria energia, porque se você está assistindo esse vídeo, essa energia para você também. É a energia coletiva aqui, né, de todos que estamos aqui participando, eu oferecendo e vocês assistindo, que está convidando a gente para fazer esse movimento, de olhar para os nossos desejos, né, e buscar neles as respostas. Então se conecta com seus desejos mais profundos, aquelas coisas que fazem seu coração vibrar de alegria só na possibilidade. Esse é um grande indicativo, inclusive, de que algo é bom pra gente, né? De que a gente deve seguir um caminho. Quando a gente tem um desejo que é fundamentado na perspectiva de ser feliz, né? Aquele é um grande sinal de que aquilo vai ser bom. O pior desejo que a gente pode atender são aqueles desejos que a gente segue por medo ou por preguiça de sair da zona de conforto. Então, de repente você escolhe uma profissão, por exemplo, né? Uma mesma profissão. Como é que eu vou saber se ela é pra mim ou se ela não é? Se ela é meu propósito ou não é? Se ela me aproxima do meu propósito ou não? Se ela me aproxima da minha essência ou não? Pelas motivações que eu tenho para escolher ela. Então, se eu escolho aquela profissão porque eu olho para ela e vislumbro felicidade, satisfação, aquilo é para mim. Se eu olho para ela e eu penso assim, pô, isso aqui não é exatamente o que eu queria, mas eu vou fazer porque eu tenho medo de fazer outra coisa que eu gostaria realmente. E aqui me parece mais seguro. Esse é um lugar que você deve tomar cuidado. O mesmo vale para todas as outras coisas. Um relacionamento. Você está num relacionamento porque pulsa em você o desejo, a perspectiva, a expectativa, né, de ser feliz. E aí vamos falar a favor das expectativas. A gente precisa, sim, de expectativas, né? Que vida mais chata, uma vida sem expectativa, já pensou? Se a gente não criasse expectativas sobre nada, que coisa mais fria.
né? As pessoas falam, não crie expectativas. Crie sim, crie expectativas. Expectativa é sinal de fé na vida. Deus me livre de uma vida sem expectativas. E aí você vai para um relacionamento sem expectativa, vai ser aquela coisa assim, se der certo, deu, se não der, não deu. Que relacionamento vai ser esse? Entendeu? Então, crie expectativas. E se você está num relacionamento sem expectativas, aí sim você deve repensar. Tá ali por quê? Por segurança? Porque não tem outra opção? Tem medo de sair dali? Porque tá confortável ficar ali sem expectativas? Sem sentir o coração pulsar? Então, coloca aí as suas intenções, respira fundo. Lembra que a respiração é a sua principal forma de se abastecer de prana. A energia vital, a energia que dá forma a todas as coisas que existem, inclusive aos seus sonhos. Então inspira essa energia vital. Inspira esse prana e visualiza que a cada inspiração você se abastece de poder, o poder divino da criação, Brahma. E a cada exalação você visualiza esses seus sonhos se materializando na sua frente. E pede a Deus, a deusa, ao eu superior, ao que você acreditar, não importa. Aquela expressão divina com a qual você se conecta. Para que você encontre os caminhos e consiga se manter determinado nesse caminho, para que você seja capaz de manifestar essa energia capricorniana com excelência, de se manter determinado na construção desse seu sonho. Porque todos os nossos sonhos, eles demandam a nossa energia, a nossa ação. A nossa ação desapegada, mas eles demandam a nossa ação. Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayam Om Bhurghuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayam Om Bhurghuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayam. Toma mais uma inspiração. Mais uma vez, se abastece de prana, depois exala, dando forma aos seus sonhos, com toda essa energia, se conectando com a sua capacidade de se comprometer com responsabilidade na construção da vida que você deseja.
inspiração. E agora, um minutinho de silêncio, olhando para dentro. Agradece por esse momento. Agradece por estar aqui nessa vida para aprender, para se curar e para realizar todos os seus sonhos. Juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Se você precisa de ajuda para encontrar os caminhos do seu propósito, realizar os seus sonhos, aqui embaixo tem todos os meus contatos para você fazer atendimentos, mentoria, consultoria astrológica, poder conhecer um pouco mais do seu mapa, que mostra todo o caminho do seu propósito, do seu karma. A minha mentoria, a gente faz um trabalho aprofundado para eu te ajudar nesse processo de você seguir rumo aos seus sonhos. E temos também as aulas de yoga que acontecem através da Escola do Dharma, onde tem cursos de yoga, tem jornadas terapêuticas, tem um monte de coisas incríveis, que tem todas as informações. Se você tiver qualquer dúvida, é só você me chamar lá no meu Instagram, @pri.benites, que eu te dou todas as informações, tiro todas as suas dúvidas e te mostro, te ajudo a descobrir qual é a melhor opção para o momento que você está vivendo agora. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, porque isso me ajuda muito a crescer esse canal e a levar esses conhecimentos e essas meditações para mais gente. Um grande beijo e espero vocês na próxima meditação astrológica.